Um momento de silêncio pairou sobre o caminho. Zanlin se virou e encarou o jovem atrás dele, em choque. Shugan, Huang Yongtu e Bai Silin também ficaram perplexos com suas palavras. Na verdade, Shugan e Huang Yongtu só pretendiam desabafar suas frustrações com Wan Chong, mas quem diria que este último realmente concordaria com isso? Devido à reviravolta inesperada dos acontecimentos, o trio ficou sem palavras por um breve momento. Pirralho, o que você disse? Shugan conduziu seu corcel até Wan Chong e o avaliou com um olhar penetrante. Até então, ele ainda não tinha certeza se ouvir aquela palavra do jovem à sua frente. Eu disse que tudo bem, vou liderar meu pelotão para eliminar os bandidos, respondeu Wan Chong com um sorriso indiferente, sem fugir do conflito. Wise! O tenente Zanlin abriu a boca na esperança de dissuadir Wan Chong, mas não conseguiu encontrar as palavras para montar um argumento lógico. Tudo bem. Admito que você tem coragem. Após receber a confirmação de Wan Chong, Shugan começou a rir furiosamente. Já que você é tão formidável, estou ansioso pelo seu sucesso. Enquanto ele cuspia essas palavras, seus olhos estavam cobertos por uma camada de ressentimento e hostilidade. Senhor, este realmente não é o momento ideal para agir. Um líder de esquadrão de 10 homens avançou em seu corcel para aconselhá-lo, preocupado. Shugan podia ter falhado 3 vezes, mas havia uma coisa em que ele estava certo. Era definitivamente mais provável que um ataque noturno desse certo do que um diurno. Chega, vamos lá. Wan Chong ergueu o braço direito para gesticular para que o pelotão o seguisse antes de assumir a liderança. Os 2 líderes de esquadrão de 10 homens atrás dele hesitaram, mas, por fim, ainda optaram por seguir Wan Chong. Senhor, já está amanhecendo, então como poderemos ter sucesso? Não há necessidade alguma de responder às provocações deles agora, disse um dos líderes do esquadrão atrás dele. O fracasso nesta operação não era um grande problema. Dado o poderio militar da Grande Tang, os bandidos não representavam nenhuma ameaça. No entanto, com as palavras que Wan Chong acabara de proferir, ele certamente se sentiria humilhado se retornasse em fracasso. Se não soubessem da identidade de Wan Chong de antemão, não estariam tão preocupados com este assunto. Afinal, Wan Chong, Shugan e os outros eram apenas seus comandantes temporários, não havia necessidade de se envolverem no conflito. Entretanto, depois de descobrirem que Wan Chong vinha do clã Wan e era neto do Duque Jiu e filho mais novo do general Wan Yan, sua visão do assunto mudou. Eles não queriam ver uma figura que respeitavam humilhada diante deles, porque pensavam que isso também seria uma humilhação para eles. Wan Chong parou ao lado de uma árvore frondosa à beira da estrada e disse: Não se preocupe. Se você só está preocupado com o amanhecer, realmente não precisa se preocupar. Em contraste com a expressão ansiosa nos rostos dos soldados, ele tinha um sorriso sereno nos lábios. Pense nisso. Se até nós achávamos que as chances de sucesso eram mínimas durante o dia, como você acha que os bandidos reagiriam ao amanhecer? Isto? Os 2 líderes do esquadrão de 10 homens ficaram momentaneamente perplexos. Eles se entreolharam, ao perceber a intenção de Wan Chong, seus olhos brilharam de repente. Bandidos são, no fim das contas, bandidos. No exército, nossos homens se posicionariam imediatamente ao amanhecer, cautelosos com qualquer inimigo nas proximidades. No entanto, você acha que bandidos terão essa disciplina incutida neles? Você não acha que eles se limpariam e fariam uma refeição rápida antes de organizar suas defesas para o dia? Wan Chong olhou para Ma Song e perguntou: Ma Song, você já participou de várias limpezas antes. Você acha que os bandidos são tão disciplinados assim? Definitivamente não, eles são apenas um grupo disperso que se reúne porque compartilham um propósito comum. Os olhos de Ma Song brilharam de entusiasmo. Como esperado do neto do Duque Jiu, descendente de um ilustre clã militar. Até mesmo seus pensamentos diferiam dos humanos comuns. De fato, disciplina era um fator que faltava severamente à maioria dos grupos de bandidos. Se até os militares achavam improvável que conseguissem um ataque naquele momento, os bandidos provavelmente seriam ainda mais negligentes. Se alguém encarasse a questão dessa perspectiva, poderia dizer que as chances de sucesso seriam ainda maiores do que se atacassem à noite. Ma Song finalmente entendeu por que Wan Chong havia escolhido aceitar o desafio apesar do amanhecer. Parece que agora você entendeu. Wan Chong olhou para Ma Song e riu baixinho. O líder do esquadrão de 10 homens era extremamente perspicaz. Talvez ele devesse recorrer às suas conexões com o Rei Song para colocar esse homem sob seu comando após a operação. Considerando que ele era apenas um líder de esquadrão de 10 homens, isso não deveria ser um problema. Dada a astúcia que havia demonstrado até então, Wan Chong tinha certeza de que se tornaria muito mais do que um mero líder de esquadrão de 10 homens após sua preparação. Mas é claro que isso era um assunto para o futuro, e ele não pretendia informar Ma Song sobre isso agora. Depois que esses pensamentos passaram pela mente de Wan Chong, ele rapidamente recuperou a calma. Certo, começaremos o ataque em breve. Por enquanto, rasgue alguns pedaços de pano e enrole-os nos cascos do seu corcel para garantir que não haja ruído em seus movimentos. Sim, senhor. Um momento depois, quando todo o trabalho preparatório foi concluído, Wan Chong levantou a mão e gesticulou, e as 4 seções imediatamente mergulharam rapidamente na floresta, como fantasmas sob sua liderança. Wan Chong retornou rapidamente. Em pouco mais de meia hora, ele já havia retornado com seus 20 cavaleiros atrás dele. Você já terminou? Shugan montou seu corcel e questionou Wan Chong com ar de dúvida. Sim, terminei. Wan Chong assentiu com um sorriso casual. Huang Yongtu também se aproximou com seu corcel e perguntou, incrédulo, um sucesso? Sim, foi um sucesso. Wan Chong assentiu novamente. Como pode ser isso? Quem você pensa que está tentando enganar?
Você mal consegue dar uma volta até o covil dos bandidos em meia hora, e ainda assim ousa afirmar que seu ataque foi um sucesso. Você realmente nos acham tolos? Shugan ficou furioso. Suas operações levaram mais de uma hora, algumas chegando a quase 2. No entanto, Wan Chong conseguiu encerrá-las em pouco mais de meia hora, sem mencionar que conseguiu eliminar todos os bandidos, ainda por cima durante o dia. Como isso é possível? Para ele ficar espalhando mentiras descaradas como essas, ele os considerou tolos. Também estou falando a verdade, eu cumpri a tarefa em questão. Se você se recusar a acreditar em mim, não há nada que eu possa fazer. Wan Chong deu de ombros. Pirralho, sugiro que pare de mentir. Você sabe que esta missão é atribuída pelo Departamento de Pessoal Militar, certo? Sabe as consequências de relatar falsamente as próprias realizações. Huang Yongtu alertou severamente, claramente se recusando a acreditar nas palavras de Wan Chong. Zhang Jia e Zhang Yi, saiam. Deixe-me perguntar, vocês realmente expulsaram o grupo de bandidos? Nesse momento, o tenente Zhang Lin também chegou ao local e questionou os soldados severamente. Como oficial militar de mais alta patente entre eles, era seu dever descobrir a verdade e resolver o conflito. Os 2 cavaleiros nomeados se afastaram da formação e curvaram-se profundamente antes de responder com sinceridade, relatando ao tenente Zhang, de fato eliminamos o grupo de bandidos, e nem uma única pessoa escapou. Desta vez, nem mesmo Zhang Lin tinha palavras para dizer. Ao contrário de Wan Chong, Shugan e Huang Yongtu, que retornariam aos campos de treinamento assim que a missão terminasse, esses homens eram soldados do exército e estavam rigidamente vinculados às leis militares. Caso fossem pegos relatando falsas informações militares, mesmo sobre os assuntos mais simples e insignificantes, eles ainda seriam severamente punidos. E, além disso, eles também tinham orgulho e dignidade como soldados veteranos. Mentir sobre as próprias realizações era algo que eles desaprovariam. Se eles dissessem que Wan Chong havia cumprido sua missão, então não havia dúvida sobre isso. Li Kuan e Song Ju, subam e verifiquem. Quero saber se os bandidos foram realmente eliminados. Shugan virou-se para seus homens e os instruiu. Era difícil confiar em Wan Chong assim. Sim, senhor. Os 2 cavaleiros subiram a montanha em seus corcéis, e quando finalmente retornaram meia hora depois, as notícias que trouxeram deixaram Shugan perplexo. Todos os bandidos na toca haviam sido exterminados. Alguns dormiam, outros tomavam banho e outros ainda cozinhavam quando a tragédia os atingiu. A área inteira estava uma bagunça, panelas, pratos e tigelas estavam espalhados por todo o lugar, mas não havia sinal de que alguém tivesse escapado. Wan Chong realmente conseguiu erradicar uma toca inteira. Diante de um resultado tão inesperado, Shugan e Huang Yongtu ficaram perplexos. A verdade era clara. Independentemente de acreditarem ou não, Wan Chong de fato erradicou um grupo de bandidos. Dos 4, apenas o ataque de Wan Chong terminou em sucesso. Talvez eu tenha tido sorte, e os bandidos que encontrei eram particularmente fracos, disse Wan Chong calmamente. Ao ouvir essas palavras, Shugan e Huang Yongtu resmungaram friamente. Por outro lado, Bai Xilin encarou Wan Chong profundamente, aparentemente tentando avaliá-lo. Pirralho, considere-se sortudo. Vamos ver como você se sai na próxima vez. Shugan e Huang Yongtu viraram a cabeça com raiva. Eles não queriam acreditar que alguém do campo de treinamento de Convo, sem falar que era mais jovem, pudesse se sair melhor do que eles. De certa forma, a explicação de Wan Chong lhes trouxe algum conforto. Eles estavam muito mais dispostos a acreditar que ele apenas teve sorte. Esse ataque não aliviou a hostilidade para com Wan Chong. Em vez disso, apenas fez com que os 2 homens vissem Wan Chong com uma hostilidade ainda maior. Na jornada seguinte, ambos se distanciaram cada vez mais de Wan Chong. Evitavam interações sempre que possível, e seus pelotões estavam posicionados bem distantes uns dos outros. Era evidente que estavam tentando desprezá-lo. O tempo passou lentamente, finalmente, a noite chegou novamente. Pirralho, você deve ir primeiro. Era raro que Shugan realmente passasse a oportunidade para Wan Chong em vez de liderar o ataque ele mesmo. Ele não era tolo. Passado um dia, a notícia de que os soldados do governo estavam conduzindo uma operação de limpeza provavelmente já era do conhecimento de todos os bandidos da região. As chances de sucesso partindo agora certamente seriam mínimas. Nessas circunstâncias, Shugan não acreditava que Wan Chong teria tanta sorte quanto naquele dia. De fato, nós 2 fomos primeiro ontem à noite. Agora é a sua vez. Huang Yongtu concordou com a cabeça. Ele queria ver se Wan Chong ainda teria a mesma sorte de antes.